Já vamos começar, praticamente em ponto. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se ela entra. E conseguimos! Boa tarde, querida professora. Boa tarde, Aline. Tudo bom com você? Tudo! Quanto tempo, que alegria! Pois Que bom que você é, aceitou um tempão, o né? convite. Só, É, muito só a bom. Adélia Prado mesmo para nos unir assim. Ai, ai, eu lembro que numa das suas primeiras aulas você já comentou alguma coisa ou citou algum poema dela, eu já derreti, porque a Adélia, eu sou apaixonada por ela desde 14 anos de idade, 14, 15, fiz um trabalho, declamei poesias dela na escola, e aí gosto muito mesmo, e é uma identificação que a gente tem, né? Ai, que saudade, que bom te ver. É, E eu é li o muito seu bom. artigo no Jornal do Brasil, eu falei, é agora que eu vou laçar essa professora para uma live comigo. Você faz toda semana essa live? Ixi, faz muito tempo que eu não faço live, muito tempo. Em 2021, eu fiz quinzenais, lives quinzenais com o tema da família, né? Que era sobre Ah, Amores Letícia, que eu fiz a monografia da teologia sobre Amores Letícia, e aí depois o Papa declarou o ano Família Amores Letícia, era o ano de São José também, 2021. E aí eu fiz várias lives em 2021. Depois eu parei, cansei, desanimei, sei lá, e enferrujei. Hoje eu tô enferrujando aqui. Ai, e ai. as crianças? Com o rosto As crianças inchado estão. por causa de um tratamento de dente aqui, vocês não reparem, tá? Mas tô Tá sem com dor dor. de dente? Tá com Fiz um dor de dente? tratamento, fiquei meio inchadinha, mas eu tô sem dor. Tô sem dor. Ô, Aline, você está me ouvindo bem? Que eu estou te ouvindo às vezes meio flutuante. É mesmo? Olha, Eu eu tô acho que te é a ouvindo minha muito. internet. Você está me ouvindo bem? Tô. E eu acabei de ver que o meu sinal aqui tá super bom, então pode ser a sua mesmo. Eu vou perguntar pro Meu pessoal parece aí. bom. O meu parece bom, mas eu ainda agora a sua voz cortou um pouquinho e tal, mas, né? Eu espero É, mas vai que dar continue certo. bem. Pois é, vou te contar uma coisa. Esse ano, em março, eu estava conversando com uma amiga muito querida, que é minha comadre primogênita, porque ela é madrinha do meu primeiro filho, Ah, então ela é uma pessoa muito importante na minha vida. E ela fez letras na USP, e a gente também gosta muito de Adélia, eu e ela. Eu falei, Marina, vamos fazer um grupo para a gente ler poesias com as ah, nossas amigas, vamos chamar umas amigas, vamos ler Adélia Prado. Aí ela ficou meio assim, falou, ah, vamos ler nós duas. Eu falei, não, vamos chamar mais gente. Aí a gente elaborou um roteiro para 4 encontros em maio, lendo poemas do Oráculos de Maio. ah, E a gente convidou as amigas, e aí vieram umas 20 amigas, assim, nesse grupo. E a gente, cada quarta-feira, ia lendo textos que a gente selecionou antes. E hum. foi uma experiência tão maravilhosa em maio. Assim, ninguém quis parar. A nossa ideia eram 4 encontros, a gente seguiu junho. E aí, em julho, a gente deu uma pausa. Em agosto, a gente voltou e a gente tem feito essas leituras Ah, que bom. de textos poéticos, né, da Adélia e partilhas muito profundas, muito bonitas, assim, a partir dos textos dela. E qual não foi a nossa surpresa quando ela recebeu os 2 prêmios, assim, numa É, tacada? isso foi uma Acho que foi maravilha. uma distância Tipo, de 10 é, dias de um prêmio para o outro, uma semana, sei lá. E aí ela recebeu Camões, né, da língua portuguesa, e o Machado de Assis. é, E aí, academia. nossa, gente, e a gente lendo, e a gente naquele amor com as poesias dela, assim, entre amigas, né? Amigas que não se viam há muito tempo, amigas que estão espalhadas, cada uma numa cidade. E a gente fez esses encontros online, e foi muito gostoso, muito maravilhoso. Está sendo muito bom, né? Bom, Eu falei, gente, isso está fazendo tão bem para a gente tem que fazer a Adélia ser mais conhecida entre outras pessoas. Então, por isso que surgiu essa ideia da live, né? Quando eu vi o seu texto no JB. E aí eu queria te ouvir, assim, né? Eu tô com uma saudade de te ouvir, que eu vou te falar, viu? ah, meu Te Deus. ouvir Certamente umas você ouve gente muito considerações. melhor que eu por aí.
A internet realmente ajuda muito a gente. Eu ouço o Papa Francisco todo dia, né? Ai, ai. E ele é um Papa Mas bem midiático, ele está sempre nas redes, tudo, né? É muito bom. tem lá vídeos do Papa, faço questão de repostar, porque é muito bom, né? É muito, muito bom ser católico e ter Francisco aí como nosso Papa, maravilhoso. Mas aí eu fico encantada, assim, de ver a Adélia com uma profundidade, mas ao mesmo tempo uma simplicidade, falando de coisas tão triviais, tão banais, tão cotidianas, assim, né? Mas com uma beleza e sempre remetendo ao transcendente, ao mistério, ao sagrado, tão, tão vivo, assim, da experiência dela, né? E me ajuda muito, me ajuda a rezar, me ajuda a ressignificar meus perrengues aqui da vida cotidiana de mãe de família. E você também é mãe de família, né? E também, E avó de sim, família também. avó de família. Tenho 5 netos. Eu vou chegar lá. Por Ah, você enquanto, com essa filharada toda vai ter um monte, né? pois é, Certamente. se Deus quiser, vai chegar a minha hora. A melhor coisa do mundo é ser avó. Nossa, muito bom. Ah, imagino. Excelente. Mas aí esse cotidiano familiar, né, que a Adélia traz para as poesias dela, é sempre assim, algo mesmo que me ajuda a viver minha vocação, sabe? Me ajuda mesmo. Tem hora que a gente tem, né, nos momentos assim difíceis, É. e aí a poesia, a beleza, né, a forma poética mesmo, como ajuda a gente, assim, me ajuda a rezar, me ajuda a olhar com outros olhos. É impressionante, não sei se você passa isso também, mas eu gosto muito de saborear a poesia. Várias vezes eu estou estressada aqui, eu falo para os meninos, oh, eu vou para a rede com o meu livro. O livro que eu levo sempre é um livro da Adélia, assim. É. Vou relaxar um pouco, é muito bom. Não, o Drummond, acho que disse uma coisa muito bonita sobre ela. Foi ele que descobriu, né? A Adélia ficou fascinado. E aí ele mandou para o Afonso Romano de Santana, tal. Não, aliás, foi o contrário. O Afonso Romano de Santana, que descobriu primeiro, ele mandou para o Drummond e tal. E aí o Drummond escreveu sobre ela. A Adélia faz poesia como faz bom tempo. Achei muito bonito isso aí, né? Muito. É isso mesmo, né? É uma coisa natural e sobrenatural ao mesmo tempo, né? Um não contradiz o outro. Acho que ela tem esse dom de puxar a transcendência para o chão, para a corporeidade, para a encarnação, para o cotidiano, para a vida de todo dia, né? Eu acho que é o grande dom assim da Adélia. E, bom, e por isso que a poesia dela é tão fascinante, eu acho, né? E encanta tanto, porque ao mesmo tempo que ela está falando da coisa mais comezinha do mundo, né? E ela fala, de repente, do mistério da Santíssima Trindade, de Jesus Cristo, do Verbo encarnado, de tudo, né? E tudo se junta, e é exatamente essa a lei da encarnação, né? Eu acho que a poesia da Adélia, né, quando eu fiz uma conferência lá em Portugal, é uma poesia crente. Ela mesma diz isso, né? Ela diz que a poesia é dada a ela. Ela não inventa a poesia, ela recebe como dom. E ela diz: quando chega o poema, aí você tem que obedecer, tem que fazer. Eu achei isso lindo, quer dizer, é uma maneira dela, adeliana, de dizer o que é a inspiração. Né? A inspiração, é isso. Quando ela recebe a inspiração, ela tem claríssimo que aquilo não foi produzido por ela, que ela recebeu de Deus, e aí ela tem que obedecer e tem que fazer o poema. Né? Então, os poemas dela são assim, fruto da inspiração e do dom que Deus lhe deu. Né? Sou dona do dom que Deus me deu, Maria Bethânia canta. Né? A Adélia, não sei se ela se considera dona do dom. Ela se considera receptáculo de Deus. Ela diz: eu sou a retorta alquímica de Deus, né? Mas essa mão é minha. Né? Ela diz: eu sou a retorta alquímica. Essa letra é minha. Essa eu sou, acho que é Direitos Humanos que chama. Agora, para eu achar as É poesias aqui, que isso mesmo. Direitos Humanos. Eu declamei esse poema na minha formatura da pedagogia na USP. Eu tive uma fala lá e falei, fiz um agradecimento a Deus, mas eu abri com esse poema, Direitos Humanos. Achei. Foi. Sei que Deus mora em mim como sua melhor casa. Sou sua paisagem, sua retorta alquímica. E para sua alegria, seus 2 olhos. Mas essa letra é minha.
Eu acho muito, muito lindo esse poema. Muito, muito, muito bonito, né? Quer dizer, fala da inabitação do Espírito Santo. No fundo, é isso que ela está falando, né? Deus mora em mim como sua melhor casa. Sou sua paisagem. E sua retorta alquímica. Deus faz experiências com ela, com o talento dela, com o dom de poesia que ela tem. Então, assim, os dois olhos, quer dizer, o olhar dela para ver o mundo, né? Mas a letra é dela, né? A letra é minha. É o que se poderia dizer também dos agiógrafos da Bíblia, né? Quer dizer, a letra é deles, mas às vezes de mais de um, né? Alguns textos são combinados e tal. Mas, quer dizer, a inspiração, o autor último é Deus, né? Por isso que eu acho que teologia e literatura têm muito em comum, né? Ambas brotam e nascem na inspiração, né? E, bom, mas tem, assim, poetas que não se referem a Deus, nem a fé, o próprio Drummond, né? O Drummond estudou no colégio católico, mas aí ele teve altos problemas, então ele se afastou um pouco. Mas a gente sente, né? Pelo menos a nostalgia, a saudade de Deus, a gente sente isso nos poemas dele. Por exemplo, quando ele fala das mães, né? Acha que mãe não devia morrer nunca. Se eu fosse Deus, eu baixava uma lei e dizia: mãe não morre mais, nenhuma mãe pode morrer. Né? Então, bom, a gente sente que ainda está. Agora, a Adélia é assumidamente, né? A poesia dela e a fé se entrelaçam, né? Ela é uma mística, eu acho, uma mística poeta. O negócio é que quando a gente fala em mística, mística é o quê? Intimidade com o mistério, né? A gente pensa em santas assim, veneráveis, e em claustros, Teresa de Ávila, né? E Catarina de Sena, e não sei mais o quê, né? E a Adélia, como ela diz, eu sou mãe de filhos, Adélia, bato o osso no prato para chamar o cachorro. Quer dizer, é uma mulher comum e corrente, né? Então, eu acho isso maravilhoso, porque justamente mostra que a mística pode se. Deus dá esse dom a todo mundo, né? Em algumas pessoas, ele adquire assim, conotações e configurações mais extraordinárias, mais resplandecentes, mas o Papa Francisco fala naquela exortação dele sobre a santidade, a Gaudete Exultate, até escrevi um livrinho sobre ela, gostei muito daquele documento. Ele fala da classe média da santidade, dos santos ao pé da porta, da senhora que chega, que está muito cansada no fim do dia, mas aí o filho quer conversar, ela fica acordada, a gente sabe disso, né? A gente que é mãe e tal. Na hora que, agora eu vou tomar um banho, fechar meu olhinho, mãe, bom, lá vai você, né? Porque não dá para não ir, enfim, né? Então, acho que a Adélia mostra isso, né? Essa mística no cotidiano mesmo, né? E um que é louco por ela e que faz um pouco uma poesia parecida com a dela, só que é homem, né? É o Cardeal Tolentino também, né? Ele escreve coisas lindíssimas sobre a mística do instante, a mística no cotidiano, né? Pegando realmente as coisas da vida mesmo, né? Como material poético, né? E a Adélia faz isso. Agora, eu acho que ela tem um plus, não é plus, uma diferença, né? Porque ela é mulher, né? Ela gosta muito de ser mulher, né? Ela está plenamente bem na sua pele, sobretudo no seu corpo, né? E isso passa na poesia dela. O ser feminino dela vai e aparece na poesia dela, né? Então, eu acho que para nós mulheres, por isso que a gente se identifica tanto com ela. Acho que essa feminilidade nos ajuda, né? Nos puxa para nos identificarmos com ela, né? Por isso é que ela nos inspira. É verdade. Você falou da Gaudete et Exultate, né? E me fez lembrar. Eu, quando era jovem, né, experimentei o amor de Deus tão grande, uma experiência tão profunda, né, um amor maior que tudo que eu podia ter sonhado na vida. Fui me aprofundando nessa experiência, fui devorando a Bíblia, fui querendo sempre rezar, fazer adoração e tudo mais. Chegou um momento que eu achei que eu tinha que ser freira. E eu achei, não é possível. Não é possível que alguém que experimentou um amor tão grande, assim, que tem uma consciência tão grande desse amor, vou ter uma família, vou ter uma vidinha qualquer. Eu queria uma grande emoção, assim, eu queria ser Marte na África, na Ásia, sei lá onde. Queria viver uma coisa assim, né? Missionária radical. Ou então queria ser da Toca de Assis, aquela que não tem nada, né? Que vive com os pobres na rua e tal.
E Deus não confirmava minha vocação, eu fiz mais de 10 encontros vocacionais. Deus não confirmava, Deus não deixou eu entrar em nenhum convento, nenhuma fraternidade, nenhuma coisa assim. E pelo contrário, Deus me mandou para a universidade e foi aos poucos, muito aos poucos, me convencendo que a minha vocação era a vida leiga e que eu já era consagrada pelo meu batismo. Legal. Muito E eu legal. decidi viver o meu batismo em radicalidade e depois ainda me abrir essa possibilidade da família, que eu tinha uma história de vida com muitas feridas, né? Então eu, de alguma forma, rejeitava um pouco essa vocação e Deus tem seus caminhos, foi curando, né? E aí até que eu me abri essa possibilidade e entendi meu chamado, minha vocação e tudo mais. Mas o engraçado é que quando nasceu o primeiro filho, né? Primeiro, e depois o segundo veio muito rápido, o terceiro você lembra, você acompanhou, né? Um atrás do outro, um atrás Um atrás do outro. Os 4 primeiros foi em 4 anos, assim, nossa, uma avalanche. E aí eu pensava, meu Deus do céu, mas é isso que é radicalidade, assim. Não tenho 8 horas da noite para dormir, assim, não tenho 6 horas seguidas para dormir, né? Porque a freira, o padre, com todo respeito, o monge, o missionário, né? Chega uma hora do dia, o celibatário fecha ali sua porta, né? E é. dorme. E a Ai, gente 24 horas por dia 24 horas por dia nessa função de cuidar de filho, amamentar filho, trocar filho, cuidar de filho doente, etc, etc. Todo mundo que é mãe aí, pai, sabe, né? E aí eu entendi, eu falava, meu Deus, olha, Deus quis mesmo me dar uma coisa muito radical, que é a maternidade, esse cotidiano, a coisa mais natural do mundo, mas, né, vivendo assim sempre por ti, Jesus, por ti. Me ajuda o Senhor a viver isso com dignidade, né? Mas é realmente essa mística do cotidiano, ela se assume assim, né? Como uma poeta do cotidiano. E ela fala, o cotidiano é a única coisa que a gente tem. Eu vi uma entrevista dela falando, né? Olha, seja o meu cotidiano aqui na cidade do interior de Minas, ou o cotidiano da rainha da Inglaterra, que deve ser pesadíssimo também, né? Todo cotidiano tem ali suas dores, suas delícias, né? E aí a gente tem o cotidiano para viver, para poetizar, para rezar, para se encontrar com Deus, para se realizar. É só o cotidiano que a gente tem, né? Mas olha, é essa mística mesmo, né? Você podia explicar um pouquinho o que é teopoética? Porque talvez algumas pessoas não saibam, né? Essa área do conhecimento. Então, é uma área do conhecimento que tem crescido muito ultimamente, né? Que é o diálogo entre teologia e literatura já tem alguns anos, e até mais de uma década, eu diria, né? Mas, pouco a pouco, com o crescimento da busca desses estudos do diálogo entre teologia e literatura, foi se descobrindo que não é só com a literatura, que é com todas as formas da arte, né? Com a estética, na verdade, né? Com a beleza. Então, é música, é artes plásticas, é poesia, é literatura. A literatura tem um lugar meio privilegiado, porque nós somos uma civilização da palavra, né? Então, a palavra tem um lugar muito central na nossa vida. Então, a literatura, a leitura, até saiu uma carta do Papa muito bonita, né? Sobre o uso da literatura, né? A importância de ler, que agora com as redes fica meio ameaçada e tal, né? Até vamos fazer um evento lá no Centro Loyola, a Cátedra Martini e o Centro Loyola agora em outubro, né? Sobre isso, sobre a Carta do Papa, comentando a Carta do Papa. Já comentei com meus alunos de pós-graduação e foi ótima a experiência de comentar com eles. Mas então, essa área teopoética, né, foi aumentando, incluindo todas essas manifestações, né, da estética, da beleza e tal. E hoje tem programas inteiros sobre isso no mundo inteiro. Bom, nos Estados Unidos tem um monte, tem assim muita gente que estuda Theopoetics, né? Tem até um site, né, onde muita gente manda textos, manda poesias, manda não sei o quê, né? Aqui no Brasil cresceu muitíssimo também, né? Em parte desde que o Brasil entrou nessa Associação Latino-Americana de Teologia e Literatura, a LALIT, né? E começou a fazer congressos. Aí eu fui uma das presidentes.
o congresso foi na PUC-Rio, foi muito bom, saíram as atas, justamente o nosso congresso na PUC-Rio foi mística e poesia, né? O seguinte, que foi no Chile, o tema foi a salvação e seus rostos, quer dizer, tudo temas teológicos realmente, né? São temas teológicos que a literatura, a poesia, né, trabalham. Então, eu já dei retiro com textos poéticos só, né? Porque às vezes eu percebo que onde o texto religioso não chega, chega o texto poético, chega o texto literário, né? Chega a música, chega a arte, né? Então, eu acho, é por isso, me parece, que tem crescido tanto essa área de estudos. E eu diria mais, durante muitos séculos, a mediação hermenêutica, a mediação de interpretação para a teologia foi a filosofia, né? Foi sempre a filosofia, porque o cristianismo nasceu, saiu da sinagoga, entrou no mundo greco-romano e tomou o discurso, a personalidade hermenêutica da filosofia grega, né? E assim que nasceu a teologia, né? Com a antropologia hebraica e a filosofia grega, né? Então, durante muitos séculos foi a filosofia, e todos os teólogos são, ao mesmo tempo, grandes filósofos. Por exemplo, Agostinho tem uma matriz platônica, Tomás de Aquino, aristotélica, né? Agora, quando chegou no século XX, com o Concílio Vaticano II, entrou uma outra mediação hermenêutica junto com a filosofia, que foram as ciências sociais, né? Nós, na América Latina, tivemos assim, um destaque nisso, porque aqui na América Latina é que nasceu a chamada teologia da libertação, que pensava a realidade com a mediação das ciências sociais, da economia, da política, da sociologia, da história, né? Antropologia, de todas essas ciências sociais, e também com a filosofia. Então, o Clodovis Boff é que fez o livro sobre o método da teologia da libertação, que dizia que havia a mediação socioanalítica, que são todas essas ciências sociais, depois a mediação hermenêutica 1, que era a Bíblia, né? O ver, julgar, era a escritura, e a mediação hermenêutica 2, a filosofia, e depois o produto teológico, né? Então, as ciências sociais entraram bastante e até hoje estão presentes, né? Depois, os tempos hoje são outros, né? E também as necessidades, as buscas, os desejos da humanidade também. E eu acho que a literatura, a estética tomou também esse lugar de ser uma mediação hermenêutica para fazer teologia, né? Então, não é só apenas algo para mostrar aquilo, tem uma certa concepção que literatura é leitura de férias, né? Uma leitura séria. O Papa fala disso até na carta dele. Não, pelo contrário, né? Então, por exemplo, o Grande Sertão Veredas, que a Adélia chama de Bíblia, tudo é Bíblias, tudo é Grande Sertão. Grande Sertão Veredas, essa obra-prima do Guimarães Rosa, eu acho que nunca se escreveu algo tão teológico sobre o bem e o mal como o Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, né? Então, ali é a literatura mesmo, quer dizer, esse livro dá para conversar, pensar, refletir séculos teologicamente apenas com seu conteúdo. Agora tem um filme, ainda não vi, mas parece que é maravilhoso, sobre o Grande Sertão Veredas, né? E assim outros, né? Outros livros também, outros textos literários, outras poesias, outros poemas, né? Bom, bastaria citar também como um clássico Dante Alighieri, né? A Divina Comédia. Dante Alighieri são palavras assim eternas, né? Inspiradíssimas e que inspiram há muito tempo os teólogos, né? Não só os poetas, não é só um texto literário a ser estudado nas faculdades de letras, mas também nos cursos de teologia, né? Bom, então eu fiquei muito contente com esses prêmios da Adélia, como eu escrevi no artigo, né? Eu sentia que a teopoética estava sendo premiada, porque a Adélia é uma teopoeta. Ela não sei se ela se nomeará assim, ou se ela estará confortável com essa nomeação de ser teopoeta, mas eu a vejo como teopoeta, né? Alguém que fazendo poesia faz teologia e vice-versa, né? Que fazendo literatura faz teologia e vice-versa. Ela transita ao mesmo tempo nas duas áreas e promove o diálogo
ali. Como eu acho também que todo teólogo é um teopoeta. Se não é, deveria ser, né? Um teopoeta, porque o teólogo, na verdade, é o bárrado de Deus, né? É o cantor de Deus. Não é para esmagar as pessoas com discursos sisudos, hirsutos, obscuros, que as pessoas não entendem, né? Bom, tá bom que na academia, com os colegas, né? Mas eu acho que quando o teólogo fala para os outros, né, para o povo de Deus, ele tem que ser até o poeta, ele tem que cantar as belezas de Deus, ele tem que apresentar tudo o que Deus é em termos de inspiração, o mundo como uma sinfonia, tudo isso, né? Então, acho que o teólogo, no fundo, é um teopoeta. Então, acho que a Adélia é teopoeta, como teóloga e como poeta, ou como poeta e como teóloga, né? Porque a poesia dela, né, é teológica, né? É teologal, digamos assim, né? É teologal. Eu acho que é uma inspiração assim tremenda, né? O Tolentino, o cardeal Tolentino, eu falo Tolentino com essa intimidade toda com o cardeal, porque ele é muito amigo meu, né? Então, bom, chamo ele de Tolentino. Mas o cardeal Tolentino gosta muito dela, já a convidou várias vezes para falar em Portugal. Ela tem medo de avião. Então, parece que uma vez ela tinha confirmado e na última hora não foi, né? Então, ele ficou desolado, né? Mas, enfim, depois entendeu. E ele foi um dos que vibrou com os 2 prêmios que ela recebeu. Realmente altamente merecidos, né? Muito merecidos. Nossa, tanta coisa você foi falando e eu fui lembrando. Interessante quando você estava falando antes, né? Que a Adélia fala muitas vezes que o poema vem, né? Sobre essa inspiração divina. É parecida com os profetas, a experiência dos profetas, não é isso? É uma coisa assim, né? Tem um poema até que ela fala assim, ai Deus, me deixa fazer teu pão aqui na cozinha. Por que você vem me incomodar? E ele fala, só como palavras. Quero mais. E é muito interessante porque esse fazer poético, né? Ela fala, eu não consigo, né, deixar. É uma coisa que vem, eu tenho que escrever, eu tenho que botar, né? Mas não é meu, né? Eu sinto que me é dado. Então, acho que os profetas também tinham essa experiência, né? De inspiração. Jeremias queria ser profeta. Eu não quero, né? Deus disse, mas vai. Porque a vocação profética não é mole, né? Todo profeta sabe disso, e Jesus, o maior dos profetas, mais ainda, né? Então, a vocação do poeta também não é fácil, né? Porque, bom, nessa nossa sociedade moderna, utilitária, que só valoriza a eficácia, o sucesso, a quantidade, quem é poeta é olhado meio assim com um sorriso complacente nos lábios. Tadinho, ele não deve ter sabido fazer nada mais. Então, foi ser poeta, estudar humanidades, estudar teologia. Eu me lembro quando eu comecei a estudar teologia, eu tinha sempre que explicar o que era. Mas você faz o que mesmo, hein? Eu digo, eu estudo teologia. Biologia? Não, não é biologia, não, é teologia. Isso serve para quê? Como você vai ganhar a sua vida com isso? Então é isso, né? Provoca estranhamento, eu acho, né? Porque a nossa sociedade... Esse poema que eu citei, agora que eu percebi, é o primeiro poema do Oráculos de Maio, chama O Poeta Ficou Cansado. Aí diz, pois não quero mais ser teu arauto, já que todos têm voz, por que só eu devo tomar navios de rotas que não escolhi? Por que não gritas tu mesmo a miraculosa trama dos teares, já que tua voz reboa nos 4 cantos do mundo? Tudo progrediu na terra e insistes em cacheiros viajantes, de porta em porta a cavalo. Olha aqui, cidadão, repara, minha senhora, neste canivete mágico, corta, saca e fura, é um faqueiro completo. E ela termina, ó Deus, me deixa trabalhar na cozinha, nem vendedor, nem escrivão, me deixa fazer teu pão. Filha, diz-me o Senhor, eu só como palavras. É lindo esse poema. Eu só como palavras. Eu acho muito engraçado. Deixa quieto aqui. Primeiro do Oráculo de Maio. Primeiro. E tem um professor da USP, que foi meu professor também, o Jean Lawande, eu me apaixonei ainda mais pela Adélia quando eu tive aula com ele.
Ele escreveu muitos artigos também sobre ela e ele tem muito essa dinâmica de trazer filosofia antiga com poesia, com pensadores modernos, né? E ele escreveu um artigo, se eu não me engano, é A Mística da Cozinha. E ele pega desde Heráclito a presença de Deus ali na mística da cozinha e do cotidiano, e ele vai até a Adélia. E é muito legal isso. Ela tem vários poemas, assim. Qual é o nome dele, Aline? Qual é o nome dele? Jean Lawande. Ele está aposentado, né? Acho que ele nem está mais dando aula, mas é um grandíssimo intelectual, assim, grandíssimo. Ele é muito estudioso de São Tomás, mas ele traduz São Tomás de um jeito, assim, muito maravilhoso e muito fácil, né, de acessar. E ele sempre, assim, muitos artigos ele traz a Adélia também para refletir junto. Mas olha, você estava falando da carta do Papa, né? E eu percebi, por exemplo, na Amoris Laetitia, que eu devorei para fazer minha monografia, eu achei interessante isso, que o Papa cita poetas, né? No documento, no interior do documento. Ele cita escritores seculares. Eu acho que em outros documentos também. Eu achei isso uma novidade do magistério, não é não? O magistério de Francisco trazendo também essa interlocução com a poesia para confirmar ali o seu magistério. E agora ele escreveu essa carta sobre a importância, né, da formação literária para a formação do imaginário dos seminaristas, mas não só dos seminaristas, né, de qualquer um precisa. Eu não li a carta, eu só vi a chamada no Vatican News. Mas eu achei sensacional, porque realmente acessa um lugar, né? Eu dava aula de ensino religioso para o ensino médio, numa escola, eu sempre levava poesia também. Poesia, às vezes MPB, né? É uma forma de você entrar com a deles e sair com a nossa. Assim, né? De você começar o diálogo, né? Você chega de um jeito que acessa aqueles corações, porque se você já chega com a palavra religiosa, com a palavra bíblica, nem sempre é uma coisa fácil que os jovens vão acolher. Mas como é importante ter essa intimidade, né, com as obras literárias também, principalmente os clássicos, né? E, enfim, tudo aquilo que é de bom, né? São as sementes do verbo espalhadas mesmo. Como você disse, tem poetas ateus como Drummond, né, o agnóstico, sei lá se ele se dizia agnóstico ou ateu, mas o meu amigo que foi se orientando, nosso amigo Alex Vilas Boas, fez um doutorado, não foi? Sobre o Drummond, a busca de sentido na poesia do Drummond, não era isso? Estou tentando... Minha memória. Alex hoje está em Portugal, está importantíssimo ele, muito bom, fazendo... E sempre voltando à literatura, sempre participando da Lalite, sempre, né? Com a literatura mesmo, com que ele trabalha. É o poeta, né? Para uma live, vou ver se ele aceita um convite para uma live. Agora ele está muito importante. A gente se conheceu quando a gente era bem jovem, da renovação carismática, assim. E agora ele está lá, muito importante em Lisboa, né? Vamos ver se ele aceita uma live sobre Drummond. Mas... Só tem que combinar os horários. Busca de sentido. Ele tem uma filhinha linda, Ana, né? Nasceu lá em Lisboa, uma gracinha a filhinha dele, muito bonitinha. Pois então, e aí esse papel da poesia, que também traduz essa busca de sentido, né? O Drummond também, acho que foi o primeiro poeta, assim, depois da Cecília Meirelles, é claro, ou Isto ou Aquilo, é o clássico de toda criança. Eu ganhei com 5 anos, me apaixonei por poesia, até hoje leio para os meus filhos, sou apaixonada, principalmente por aquela poesia do último andar, é lá que eu quero morar, no último andar. Mas depois, na adolescência, por influência do meu pai, eu comecei a ler Drummond. E aí eu até ganhei um concurso de declamação na 8ª série, com poema de Drummond e não sei o quê. E ficava lendo os livros lá do meu pai, até que eu conheci a Adélia por causa do Drummond, né? No nosso trabalho, alguém ia declamar E Agora José, e também Poema de Sete Faces, e o professor falou para mim, você conhece a Adélia Prado? Você sabia que ela tem 3 poemas que respondem a essas poesias do Drummond? E aí eu memorizei, declamei, me apaixonei pela Adélia, e comecei a ler a Adélia, mas assim, fez muito sentido para mim, né, naquele momento. Mesmo aquele momento que eu ainda não estava ainda participando da igreja, nem nada, mas assim, a poesia me acessava a um lugar
diferente, né? Que me tocava de uma forma muito diferente, assim. E eu falava, gente, isso aqui é bom demais. Eu não sei explicar, mas isso é bom demais. Que bom que tem isso, É, que bom que tem esse livro, essa é, poesia. é algo Né? assim. Você não consegue explicar por Ixi, cortou seu áudio. Peraí. Alguma coisa aconteceu. Agora voltou. voltou. É, a Voltou. sua tem cortado constantemente, mas como depois volta, eu não tenho interrompido para dizer. Para mim, tem cortado constantemente o seu áudio. Eu não sei qual é o problema e onde está o problema, mas enfim, está dando para avançar, assim, mais ou menos. É, Tomara que as pessoas estejam conseguindo acompanhar. E é. digam aí, pessoal, se está dando para ouvir bem. Mas então, pode continuar, Maria Clara. É que você falou um tanto de coisa que eu não ouvi nada, então Ah, foi? Ah, é? eu Você não estava acho me que ouvindo? foi uma tarde inteira e eu não escutei. Ah, meu Deus do céu. Não falou nada? Agora, desse finalzinho só. Ó, alguém falou que está ótimo. Ah, Então, vamos lá. antes você... Tá, tudo bem, não. Tudo bem. Não, eu acho que assim, você não sabe dizer o porquê de certas coisas, né? Explicar a razão racionalmente, você não sabe. Então, você explica o amor? Não, não explica. Também a poesia você não explica, né? É uma coisa, ela vem, enfim. Agora, é bonito saber que na nossa cultura, que é greco-romana, judaica e grega e tal, a poesia veio antes de tudo, veio antes da filosofia, veio antes de tudo. Tudo começou com a poesia, né? Então, eu acho isso uma coisa linda e acho que a Adélia é um testemunho vivo disso, que ela tem essa poesia meio selvagem, meio, né, pura, feito água que brota da fonte, né? É uma coisa que não é rebuscada, é um negócio assim. Ela diz até, quando eu começo a mexer muito no poema, não presta. Aí eu boto fora, né? Que tem que ser uma coisa assim como saiu dela. Não, eu estava falando um negócio que ela é mulher. Eu acho muito importante isso. O cristianismo é muito criticado e visto assim com rigor, com a questão da sexualidade, né? Que, enfim, dizem que o cristianismo encheu as pessoas de culpa, os divãs dos analistas estão cheios por causa do cristianismo, o cristianismo é dolorista, o cristianismo anatematiza o corpo, né? Quer dizer, eu acho que quem lê a poesia da Adélia não pode mais dizer isso na sua vida, porque não há ninguém mais reconciliado com o corpo, com a corporeidade humana e com a corporeidade feminina, muito especialmente, né? Então, eu queria ler um poema dela que eu adoro, acho maravilhoso, né? Deus não rejeita a obra de suas mãos. Quando ela diz, é inútil o batismo para o corpo, o esforço da doutrina para ungir-nos. Não coma, não beba, mantenha os quadris imóveis, porque estes não são pecados do corpo. A alma, sim, a esta batizai, crismai, escrevei para ela a imitação de Cristo. O corpo não tem desvãos, só inocência e beleza. Tanta que Deus nos imita e quer casar com sua igreja. E declara que os peitos de sua amada são como os filhotes gêmeos da gazela. É inútil o batismo para o corpo. O que tem suas leis, as cumprirá. Os olhos verão a Deus. Né? Eu acho assim, esse poema uma coisa. Você ouviu? Deu para ouvir, Aline? Ouvi, ouvi Aline? sim. Ouvi sim. Deu? Oi, tá me ouvindo? Deu Para para você ouvir? ouvir? Eu Sim, sim. adoro esse poema. Eu acho assim belíssimo, né? Quer dizer, a inocência do corpo. Mas, em outro poema que ela vai fazer diante de Jesus crucificado, esse então é mais impressionante ainda. Ela acaba o poema dizendo assim: eu te adoro, Salvador meu, que como um fruto numa árvore de execração nos ensinas a inocência da carne, né? Então, a Adélia é uma apaixonada por esse casamento entre o espírito e a carne, ela considera o corpo algo assim sagrado, território do sagrado, né? O território da revelação, do sagrado, da salvação e o território poético também, né? A poesia brota de um ser é, sexuado, corporificado, né? Então, eu acho lindo ela dizer, o corpo não
tem desvão, só inocência e beleza. Tanta que Deus nos imita. Quer dizer, a gente é ensinado que a gente tem que imitar Deus, mas ela diz o contrário, que Deus nos imita. Ele é tão apaixonado pela sua criação que ele nos imita, quer casar com a sua igreja. E usa a linguagem da sexualidade. Declara que os peitos de sua amada são como os filhotes gêmeos da gazela. É uma citação explícita do Cântico dos Cânticos, né? Então, eu acho que isso mostra isso que eu estava dizendo antes, como ela está à vontade no seu ser mulher, como ela gosta de ser mulher. Inclusive, outras coisas que ela escreveu, prosa e tal, né? Esse gostar de estar na sua pele de mulher aparece volta e meia, né? Às vezes ela fica impaciente, às vezes ela escreve algo como esse poema que você leu, do Oráculos de Maio. Aquilo que ela fala da condição feminina, que diz que mulher é um ser desdobrável, eu sou, né, é uma espécie ainda envergonhada, quer dizer, ela passa por todas as vicissitudes de ser mulher, que não são poucas, né? A gente está lendo todo dia no jornal. Abusos, discriminações, feminicídios. É escandaloso que isso continue acontecendo, né? Mas infelizmente acontece, né? E às vezes parece que tem um recrudescimento e começa a aparecer milhões de casos, né? É terrível realmente, né? Mas, quer dizer, eu acho que uma poeta como a Adélia nos ensina a nós mulheres, né, que a gente pode ficar muito à vontade na nossa corporeidade, mesmo que haja pessoas querendo denegrir essa corporeidade, acusá-la, culpá-la, e colocá-la como... Isso é importantíssimo para a visão que a gente herda um pouco de Agostinho, né? Mas, sobretudo, dos leitores pós-agostinianos, de que a mulher é a sedutora, é a pecadora, foi quem pecou primeiro, que entregou a maçã para Adão, que é Eva. Tertuliano tem uns textos horrorosos, de botar medo em criancinha, falando com Eva. Tu és a porta do inferno. Horrorosa, né? Mas, quer dizer, é uma visão que predominou bastante tempo, né? Uma certa diabolização da mulher, né? A mulher era o perigo para tudo. O perigo para o homem, porque era sedutora e arrastar ele para a ruína. Ou então perigo para o celibato do clero, para a castidade dos religiosos. Cuidado com ela, mulher. É tentadora, ela quer te seduzir, não sei o quê. Sempre esse estigma. Não adiantou João Paulo II fazer aquela carta Mulheres Dignitatem, onde ele explica, como que a gente explica o beabá, que não é o pecado original, não é o pecado da mulher, nem tem nada a ver com sexualidade, é o pecado da humanidade, mas não adianta. Não adianta, porque, bom, a prova disso é que ainda temos culturas que cobrem o corpo da mulher, que cobrem o rosto da mulher, as burcas, né? Cobrem a mulher inteira, né? E, bom, a civilização judaica e cristã também fez isso, né? Mas depois leu de outra maneira. Você não pode ler ao pé da letra, anacronicamente, o que foi escrito há milênios atrás, né? Mas, infelizmente, a gente vê isso, de alguma maneira, voltando em certas ramificações novas de certas igrejas, né? Que não pode cortar o cabelo, que não pode raspar a perna, que não pode usar calça comprida, que, né? Tem moda específica para mulheres cristãs, né? Bom, então, eu acho que é impressionante como a Adélia, de uma certa maneira, ela é pioneira nisso. Ela está à frente do tempo. Ela põe na poesia isso e, ao mesmo tempo, confessa a sua fé, diz que é católica praticante, que vai à missa, que como... Quer dizer, isso não é incompatível. Essa visão que ela tem positiva, reconciliada, bonita da sexualidade e da corporeidade feminina é completamente compatível com a sua fé, né? Então, eu acho isso extraordinário, né? Eu acho que nós mulheres, aí estou falando mais de mim, mulher teóloga, né? Bom, você também é teóloga, a gente devia aproveitar mais isso, já que nossos alunos, muitas vezes, são, na maioria, mulheres, né? Pelo menos em certos níveis. Bom, na pós-graduação eu tenho muitos padres e muitos pastores também, né? Então, eu acho que ali é lugar também para reposicionar. Eu li esse poema da Adélia, que eu sou membro da Comissão Pontifícia Pro Vita, e teve um evento em Roma em fevereiro. Me convidaram para falar sobre o ser humano como ser sexuado. Então, eu fiz até um PowerPoint e tal,
e traduzi para o espanhol, que falei em espanhol, né? Eram 3 línguas, francês, inglês e espanhol. Eu falei em espanhol para marcar presença, que eu era latino-americana e tal. Todo mundo escolhia o inglês, todo mundo entendia inglês, mas tinha tradução. Então eu falei em espanhol. Então eu traduzi para o espanhol, li primeiro em português, depois li em espanhol. Nossa, todo mundo veio me pedir, que coisa, essa mulher, eu não conhecia. Ficaram encantados com a Adélia. Tinha bispos cardeais. Esse poema que você leu me lembra também aquele livro A Alma Imoral, do Rabino, né? Tem uma parte que ele fala dessa inocência do corpo, da carne, né? Mas eu não sei qual veio primeiro, se foi o poema da Adélia ou se foi o livro dele. Eu não sei de qual livro é esse poema. Esse poema da Adélia que você leu. É de Terra de Santa Cruz, eu acho. Terra de Santa Cruz. Terra de Santa Cruz é dos mais antigos, então dela veio primeiro. O dela veio... Eu vou ler um poema. O dela veio primeiro. Além disso, ela é muito mais velha que o Rabino Newton Bonner, que eu aprecio muito. Ela ainda está publicando, né? Assim, mas eu queria saber se era lá dos antigos, né? E é mais interessante ainda esse poema ser lá dos primeiros livros. É o segundo livro, eu acho, Terra de Santa Cruz, porque realmente ainda pairava, assim, na espiritualidade cristã, na vivência religiosa, eclesial, né? Essa coisa desse moralismo em relação ao corpo e à sexualidade, ao feminino, enfim. Mas ela realmente é muito à frente do seu tempo nesse sentido. Mas eu queria ler um poema dela, do Oráculos de Maio, que fala sobre a mulher. Chama Mural. E o Oráculos de Maio é do ano 2000, se eu não me engano. Ele foi publicado no ano 2000. E ela não fala assim muito dessa dimensão da sexualidade, não, mas eu acho tão lindo esse poema, tão lindo, ele me toca lá no fundo. É assim: recolhe do ninho os ovos, a mulher, nem jovem nem velha, em estado de perfeito uso. Não vem do sol indeciso a claridade expandindo-se, é dela que nasce a luz, de natureza velada. É seu próprio gosto em ter uma família, amar a aprazível rotina. Ela não sabe que sabe. A rotina perfeita é Deus. As galinhas porão seus ovos, ela porá sua saia, a árvore a seu tempo dará suas flores rosadas. A mulher não sabe que reza, que nada mude, Senhor. Que lindo. Dela que nasce a luz. Não é do sol, ela é da mulher botando a roupa no varal, que nasce a claridade expandindo-se. Esse poema se chama Mural e sempre foi um queridinho assim para mim. Desde que eu não era casada, desde que eu nem achava que eu ia casar, eu já gostava desse poema. Mas hoje ele faz mais sentido. Claro. Não, e você estava falando do corpo da mulher como sede da vida, que é isso, né? O corpo da mulher é a sede da vida. Então, a rotina da mulher, tudo é a vida se multiplicando, sendo cuidada, sendo plantada, é isso, né? É muito, muito lindo. Lindo esse poema. O mistério da encarnação, né? Eu acho que João Paulo II que falou que com a encarnação o corpo entrou na teologia pela porta da frente, não é isso? Né? Deus se encarna. Então, esse mistério. E quando a gente faz os exercícios espirituais, a gente faz aquela contemplação da Trindade que olha o mundo, não é? E aí, a Trindade e tal, e aí vai lá olhando, e vai lá em Nazaré, no ventre da mulher, e Deus se limita, né? Deus se esconde ali, naquele cotidiano, naquele pequeno, naquela vida de todo mundo, né? Mais comum possível. E sempre me emociona muito esse mistério do escondimento, né? De Deus que vem ao nosso encontro, viver a nossa vida, se esconde ali, passa 30 anos absolutamente no escondimento, né? Sem fazer nenhum milagre, nenhum sinal, vivendo uma vida de todo mundo, tendo a sua profissão, vai na festa, trabalha, brinca, tarará, tarará. Enfim, e aí essa redenção, né, do nosso cotidiano, essa redenção da nossa vida humana, de todo dia, pura e simples, das nossas dores, né? Eu acho que tem um poema que é Festa do Corpo de Deus, que ela fala, Deus tem um par de nádegas, né?
Já vi criança perguntando assim também, mãe, Jesus também soltava pum? Fazia cocô assim fedido, igual meu irmãozinho? Então, assim, né, essa humanidade de Deus, assim, né, desse cotidiano mesmo, bem concreto, bem real, né, da vida de todo mundo. Ninguém escapa, pode ser a rainha da Inglaterra e pode ser a pessoa mais escondida do mundo, né? Todos nós temos essas necessidades, mas ao mesmo tempo essa sede de transcendência, né? Esse desejo de não quero a faca nem o queijo, eu quero a fome, né? Essa fome de alegria, essa fome de vida, né? Essa fome de sentido, né? Então, essa coisa que realmente na poesia da Adélia fica tudo muito claro, muito misturado, né? Que a gente encontra Deus no cotidiano, no pequeno, naquela coisa mais banal e mais, enfim, até nos excrementos, ela fala isso num poema, né, também, mas também, ao mesmo tempo, todos nós temos essa abertura radical, esse desejo, né, de ver a Deus. Tem um poema, ela fala, eu quero ver a Deus, minha alma quer ver a Deus, meu corpo também vos deseja, como o Salmo, né, a minha carne também vos deseja. Então, não há essa dicotomia, não há essa separação, né? Então, essa união, essa comunhão profunda do ser humano, essa unidade existencial que é o ser humano, que tem essa abertura radical, né? E Deus que se fez humano como nós, né? Que deixou isso mais claro, que tudo está redimido, que tudo, né? É possível viver a salvação, a redenção, a experiência mística, né? No mais ordinário do dia a dia, né? E eu preciso me lembrar disso todo dia. Porque eu fico, às vezes, querendo fazer umas coisas mirabolantes, né? Tô sonhando em fazer um retiro de 8 dias, que o meu último já faz 12 anos que eu fiz, e ainda não consegui fazer outro. Mas, assim, né, de encontrar Deus nas panelas ali, no meio das panelas, como diz a Santa Teresa, né? Mas... A santa ao pé do fogão, é isso mesmo, né? Não, mas esse Festa do Corpo de Deus é muito lindo, é muito bonito e... Bom, mas eu quero que seja a última coisa que eu leia. Não sei se a gente ainda tem mais tempo, porque eu queria encerrar com ele, que eu acho ele maravilhoso. Então, a gente nem tinha combinado e eu me lembrei dele aqui, eu não sabia que você ia ler. Fã, né? Eu sou fã porque justamente isso, né? Ela fala disso, né? Quando ela diz, Jesus tem um par de nádegas, mas que Javé na montanha, essa revelação me prostra. Javé na montanha é trovão, é relâmpago, é a teofania, aquilo que todo mundo treme, né? Mas que Javé na montanha, essa revelação me prostra. Ó, mistério, mistério, suspenso no madeiro. O corpo humano de Deus. Isso é o centro do cristianismo, né? É o centro ela é grande amiga de Frei Beto, né? E Frei Beto volta e meia cita ela nos artigos dele, justamente, e o que ele cita mais dela é essa capacidade que ela tem de reconciliar a corporeidade, de sempre trazer corporeidade e transcendência que não se excluem, não se desmentem, pelo contrário, né? Fazem sínteses novas, sempre harmoniosas e belas, né? Então, eu acho que ela dá uma contribuição assim, bom, além da beleza, tudo, né? Mas ela dá uma contribuição para a vida cotidiana, para a vida humana e para a vida das mulheres, eu acho que muito, muito especial, né? Muito especial. Contando esse clube do livro para mulheres, para amigas que eu fiz com a minha amiga Marina esse ano, foi uma experiência assim tão bacana, assim, e eu reuni amigas nossas de vários lugares diferentes, assim, sabe? Que tá cada uma vivendo de um jeito e pensando de um jeito e votando de um jeito, e não interessa. A poesia uniu todo mundo, assim, e todo mundo que ia nos encontros saía assim, nossa, que coisa boa, nossa, que bom que tem isso. Nossa, me salvou, né? Eu tenho uma amiga que fala, esse encontro me salvou minha semana. E é coisa simples a gente botar o texto lá e ler juntas, né? E cada uma partilhar o que tocou, e ir abrindo a profundidade da compreensão do texto e ajudando a gente a ver com outros olhos a nossa própria vida, né? Esse poder de poesia é impressionante.
Mas essa teologia da Adélia, né? Eu lembro algumas passagens bíblicas, por exemplo, glorificai a Deus com o vosso corpo, no vosso corpo, É, né? Ou tudo é puro para aqueles que são puros, né? Assim, ela une muito quando ela fala que todo dia o que ela pensa é em sexo, morte e Deus. Não tem isso que ela fala todos Deus, os dias. morte que eu penso todo dia. A ordem é essa, é em Deus, sexo e morte que eu penso todo dia. Pois é, e de alguma forma eu acho que a ressurreição une isso tudo, É, né? Porque quando ela fala sexo é a corporeidade também, né? Essa coisa assim. E ela fala em alguns poemas da ressurreição, né? Que a ressurreição está sendo urdida, é, uma coisa assim que ela fala e eu vejo tudo ali, né? Deus, morte e sexo ou corpo, né? Carne, né? E ela é muito bíblica, como disse o Drummond. Só alguém que conhece da Bíblia para reconhecer, né? Que a Adélia é, é bíblica, né? Então o é. Drummond dá uma. Ela é bíblica, Ele se mostra ali. faz bom tempo. É É bíblica, mesmo. existencial, e é isso É, mesmo, né? Como é bom. Olha, Maria Clara, eu não sei que horas são, porque eu tô sem relógio. já tá. E o meu telefone. É, faltam 2 minutos para as 5. 2 minutos para 5. Olha, dá tempo de eu ler só mais um? Claro, claro. Olha, tem um poema que eu gosto muito também, que se chama Do Amor. Tem tantos. Esse livro, Oráculos de Maio, aqui, é o meu querido, sabe? Porque foi o primeiro dela que eu tive acesso, o primeiro que eu li, devorei as poesias, amei demais. Tem uma que é Mater Dolorosa, que eu me identifico, eu penso nessa poesia todos os dias. Meus filhos já até decoraram. Mater Dolorosa, mas não é esse que eu vou ler, não. É Do Amor, mas deixa eu ver se eu acho aqui. Do Amor. Eu sei ele de cor, mas é melhor eu olhar. Da época dos saraus na faculdade. Do amor. Assim que se é posto à prova, na cinza do óbvio, quando atrás de um caminhão vazando, o homem que pediu a sua mão informa, está transportando líquido. Podes virar santa se em silêncio pões de modo gentil a mão no joelho dele. Ou a rainha do inferno se invectivas. Claro, se está pingando, querias que transportasse o quê? Amar é sofrimento de decantação. Produz ouro em pepitas, elixires de longa vida. Nasce de seu acre a árvore da juventude perpétua. É como cuidar de um jardim, quase imoral deleitar-se com o cheiro forte do esterco. Um cheiro ruim, meio bom, como disse o menino quanto a porquinhos no chiqueiro. É mais que violento o amor. Lindo, né? Lindo isso. Muito lindo. Eu amo esse poema. É muito lindo, assim. E na vida conjugal a gente vive isso todo dia. Ai, meu Deus do céu. É muito bom. Olha, Maria Clara, eu quero deixar aqui toda a minha gratidão, meu carinho por você ter aceitado esse convite. Você é uma mulher e uma teóloga que me inspira desde os meus 23 anos. Lá se vão, ó. Lá se vão muitos, quase 20 anos, que eu tô com 41. E a gente se conheceu, eu ainda nem estava na PUC do Rio, eu estava trabalhando no Núcleo Fé e Cultura aqui de São Paulo, da PUC, não sei se você se lembra. Mas a minha mãe já estava lá. E aí depois eu mudei e sempre me edificou muito, assim, tudo que você traz, tudo que você fala. Eu participei de um encontro da Lalite, talvez tenha sido o primeiro, que foi... Pois é, muito bom. E agora eu estou sentindo um reacender aqui dentro, sabe? Acho que é porque faz tempo que eu não estou grávida, minha última filha já tem 3 anos e meio, aí eu estou voltando aqui voltando a querer assunto de adulto, assim, sabe? Teologia. Estava tudo meio abafado lá dentro, só a poesia me salvando, né? Mas agora, assim, eu tô pensando seriamente em retomar estudos. E eu te agradeço muito pela sua generosidade, pela sua partilha. Eu vou deixar o link do artigo do JB, que você escreveu, que eu gostei muito, já mandei para algumas pessoas pelo WhatsApp, mas eu vou deixar aqui no Instagram. E muito obrigada, Deus abençoe. Obrigada mesmo. E leva
adiante essa moção aí da teologia, que eu acho que vai dar samba. Tá Vou bom? levar adiante o grupo de leitura de poesia e vou levar adiante essa moção da teologia. As duas coisas, né? É, Muito obrigada tá bom. mesmo. Um beijo para você. Um beijo para todo mundo que acompanhou. Muito obrigada. Tem várias amigas, amigos aqui. Deus abençoe a todos. Quem Obrigado. sabe eu faço uma outra live em breve. Claro, claro. Tchau. Tchau. Beijo.